Do you know Mario? Aê! Parabéns pra você! 10 episódios! Muito bem, conseguimos, cara. Conseguimos chegar no 10º episódio, meu Deus. Olhando pra trás todos esses anos, né? Que loucura, cara. Quem diria? Pois é, chegamos aí no 10º episódio e eu resolvi fazer um mega episódio. Isso mesmo, meu amigo, um mega episódio para comemorar esses 10 episódios aí lançados já, né? E hoje, qual vai ser o tema para comemorar essa data tão festiva, tão especial? Que bom que você perguntou, meu amigo. Pois hoje teremos um episódio onde eu vou te falar o meu top 3 consoles favoritos de todos os tempos, algumas memórias que eu tive com eles e de quebra ainda vou indicar para vocês 3 pérolas escondidas, joias raras destes 3 consoles aí que passaram desapercebidos por muitos. Então com certeza vai ter pelo menos algum jogo novo que você nunca viu hoje, cara, pra você conhecer. Então fica aí comigo até o final, que vai ter coisa legal, vai ter jogo aí que você nunca ouviu falar, pérolas que eu fui buscar aí nos altos picos do Maranhão e trouxe até você aí nesse episódio fantástico. Então, vamos que vamos! Bom, o meu primeiro console favorito no meu top 3, eu tô fazendo meu top 3 de cima pra baixo, tá? Vou começar pelo meu primeiro console favorito, depois vou pro segundo lugar e vou terminar com o terceiro lugar, tá? Bom, o meu console favorito da vida, cara, é o Xbox 360. Por quê? Bom, não só pelo console em si, sabe? Mas principalmente pelo momento da minha vida em que eu ganhei esse Xbox, né? Então, lá em 2007, eu ganhei de aniversário da minha mãe, de aniversário não, de Natal da minha mãe, o 360, aquele modelo Slim com HD de 20 GB. Slim não, o modelo Fat, né? O primeiro modelo, aquele branco, que dava 3RL. Ganhei ele com um HD de 20 GB. E claro que eu vou fazer um episódio só sobre o Xbox 360, minhas memórias com eles, indicação de jogos, casos curiosos que aconteceram comigo, né? Mas hoje eu não vou me estender muito no console, mas ele foi um console muito maravilhoso para mim. Primeiro porque desde o primeiro Xbox, o primeiro modelo original, eu já queria ter um Xbox, né? Lá em 2001, mas não tinha chance porque era um console caro, eu era muito molecão ainda, não trabalhava, né? Minha mãe não pôde me dar. Então eu fui ter um 360 lá em 2007, cara. E nossa, tem até hoje tem uma foto minha em casa ganhando o videogame assim, chorando e tal, porque era um sonho mesmo, cara. Bom, e esse console ele foi maravilhoso porque não só ele atendeu todas as minhas expectativas, como ele superou as minhas expectativas, sabe? Tava numa época muito gostosa da minha vida, uma época onde eu tava com o meu primeiro trabalho ali, né? Trabalhei numa loja de games, na época que eu estava ingressando na faculdade, então meus amigos na faculdade também tinham Xbox, né? A gente trocava jogos e tal. Na época que o Xbox ainda era destravado, né? Então eu tive muito jogo piratinha de Xbox, comprava de baseada. Então eu conheci muito jogo, né? Nessa época que eu tive meu primeiro Xbox destravado, né? Esse primeiro Xbox em 2007, ele era destravado e a gente ainda nem tinha TV de plasma, TV LCD, nada, era TV de tubo ainda, cara. Então foi um momento que assim, eu testei muitos jogos, mano. Sabe, eu tive muitas memórias legais com ele. E aí, quando a gente se mudou de cidade para uma cidade grande, dessa cidadezinha lá da chácara que a gente morava, né, para uma cidade grande, minha mãe comprou uma TV nova, uma TV de plasma mesmo, grande, daquelas 50 polegadas, as primeiras, assim, que tinha 200 coolers na TV para resfriar ela, era muito engraçado, cara. E aí eu joguei pela primeira vez, né, o meu Xbox no cabo HDMI, em HD mesmo, em Full HD, né. Então foi aquela coisa, tipo assim, parecia que eu tinha jogado videogame sem óculos minha vida inteira e de repente eu colocava o óculos, sabe? Aquela imagem super nítida, maravilhosa e tal. Então esse foi um impacto muito grande que eu acho que não sei se a gente vai ter um outro impacto desse com videogame, sabe? Tipo assim, de ir da qualidade SD padrão para qualidade Full HD, né, cara? Você vai de 480p para 1080p de repente, assim, um salto em resolução muito grande, né? E não só esse fator me marcou muito, assim, a fidelidade gráfica, né? Como também o modo multiplayer, cara. Eu fui ali nesse 360 ainda destravado.
que eu comecei a jogar online, né? As primeiras vezes que eu joguei online na minha vida, fiquei fissurado em Call of Duty. E assim, eu joguei esse console por anos, cara, e eu nunca fui banido, sabia? Muito louco isso, né? Eu tenho um amigo que ele comprou um Xbox 360 desbloqueado, cara, e no dia que ele ligou na TV, no dia que ele conectou online o videogame, no primeiro dia que ele conectou online, ele já foi banido. No meu caso, não, cara. Eu joguei anos sem ser banido, o meu 360, até que, né, inevitavelmente, ele morreu de 3 luzes vermelhas. Eu consegui trazer ele de volta ainda, fazendo o clamp das borrachinhas e tal, mas não teve jeito, cara. Ele foi de arrasta pra cima mesmo, não teve como. Mas eu me diverti muito, né? Joguei muito online e muito offline também, com os meus amigos, né? E ali, cara, foi onde eu joguei uns dos melhores títulos da minha vida até hoje, né? Gears 1, Gears 2, Gears 3, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo Reach, Halo ODST, né? Halo Wars, que mais? Mirror's Edge, Battlefield, Medal of Honor, Forza Horizon, Sniper Elite, Left 4 Dead, Red Dead Redemption, Far Cry, Call of Duty, Ghost Recon, BioShock, Ninja Gaiden, Batman, Dead Space, Resident Evil. Meu Deus, que console maravilhoso, cara. Esse console é maravilhoso. Mass Effect, Quake. Nossa, o 360 ele só tem jogo bom, cara. Wolfenstein, sabe, Skyrim, Dead or Alive, muitos títulos maravilhosos, né, cara, foram lançados nessa época, assim. E também ele teve aquele momento em que a Microsoft começou a investir bastante no lado dos indies, né? Então você tinha muitos títulos indies para jogar no 360. Isso era uma coisa totalmente, sabe, inesperada, assim. De repente você podia baixar títulos pequenos, títulos menores, mas muito bons, como por exemplo o Inside. Você podia baixar, né, direto no teu videogame. Na época que a minha internet era 2 megabytes e eu baixava os joguinhos indie aí de 200 mega, demorava, sei lá, cara, 20 minutos para baixar 200 mega, né? No meu fantástico HD de 20 gigas, mas foi um momento muito legal. Nesse momento eu estava na faculdade, né? Então a maioria dos meus amigos também, eu influenciei eles a comprar um 360 pra gente poder jogar junto. Então, muitas vezes nos finais de semana minha casa tava sempre cheia de gente, cara. Sempre cheia. Tem fotos assim com 20 amigos em casa, sabe? Com as namoradas, um amigo levava o outro. E a gente ligava um monte de videogame e ficava jogando, cara, sabe? Trocando ideia, era muito gostoso assim. Foi um momento que eu socializei muito. Nessa época também eu trabalhava na loja de games, então eu fiz muitos amigos na loja de games também. Pegava muitos lançamentos. Nessa época que os lançamentos aí custavam entre 130 e 150 reais, né? Lá em 2011, assim. Quanto jogo no lançamento eu peguei, né? Quanta edição de colecionador eu consegui comprar também nessa época, né? Assassin's Creed, tinha as edições de colecionador aqui. Mas, né? Uma época que não volta mais. Hoje a gente nem tem mais mídia física para Xbox, nem tem mais Xbox, né, cara? A realidade é muito diferente hoje em dia. Mas, bom, já falei um pouquinho sobre o 360, porque ele importou tanto pra mim, né? Foi um momento tão legal da minha vida ali, onde eu tive esse console, muito uma parte de um período de transição para a vida adulta mesmo, e eu aproveitei muito, muito, muito. Eu ainda tenho essa sensação, e talvez você também tenha, cara, assim, de nostalgia, de terminar o teu dia de trabalho e você ir pra casa e conectar na Xbox Live ou na PSN, assim, e poder jogar online com teus amigos e todos teus amigos lá te esperando, e você colocava o headset, assim, nossa, que saudade, cara. Conversava com a galera, fazia amizades, era muito bom, né? Hoje em dia você entra pra jogar online, é aquele cemitério, né? Ninguém fala nada, todo mundo quieto, ninguém liga mais headset, não tem mais amigos online. Como as coisas foram mudando, né? Mas, enfim, no episódio futuro eu vou detalhar mais sobre o 360, meus jogos preferidos, histórias engraçadas que eu tive com o sistema, tá? Mas agora eu quero passar para a parte legal, para a parte boa. Eu quero te indicar 3 pérolas que eu considero pérolas escondidas do 360. São jogos que eu considero bons ou muito bons, mas que por algum motivo ou outro não fizeram o sucesso esperado, não tiveram o reconhecimento aí merecidos, né? Então, eu vou começar com o primeiro título da minha lista aqui, que é um jogo chamado Blur. B-L-U-R, Blur. E todos esses jogos que eu vou te recomendar são jogos pessoais que eu joguei, não peguei nenhuma lista na internet, tá? São jogos favoritos meus mesmo. Cara, o que é o jogo Blur, né? O jogo Blur, eu quero que você imagine o seguinte.
Pense em Gran Turismo ou Forza. Pense em um jogo de corrida mais puxado para o lado do simulador, assim, com carros realistas, em pistas, em lugares reais também, né? Mas ele ficava entre o meio termo entre um simulador e um jogo arcade. Ele não chegava a ter todas aquelas opções de customização, né, de um jogo de simulador, mas também não era tanto arcade assim. É um jogo de corrida com carros reais, tem até um fusquinha que você pode controlar nele, né? E o que é legal desse jogo? Por que eu estou indicando um jogo de corrida aqui? Fala, nossa, um jogo de corrida genérico? Não, cara. O Blur ele foi desenvolvido lá em 28 de maio de 2010, ele saiu, tá? Pela Bizarre Creations, foi criado pela Bizarre Creations, um estúdio que já não existe mais, foi publicado pela Activision na época, tá? E o legal dele, cara, é que ele combina o modo de corrida com combate. Então ele é uma mistura de jogo, digamos, realista de corrida com Mario Kart, cara. Como assim, mano? Pois é. E esse jogo é muito louco, cara, porque você corre com carros de verdade. Você corre com Ford GT, tem Dodge Viper, tem Camaro, tem BMW M3, Nissan, tem Audi, tem Lotus, Volkswagen, tem Renault, tem Ford, tem até Fusquinha, cara, pra você correr nele, sabe? E cada carro assim ele tem uma pegada mais de simulação, né? Velocidade diferente, aceleração, peso e tal, né? Só que ele tem a pegada das armas, dos superpoderes, tipo Super Mario, cara. Então, por exemplo, você tem um míssil teleguiado que você pode atirar nos teus inimigos e jogar eles para fora da pista. Você tem minas explosivas que você pode deixar na pista para atrapalhar quem está atrás de você. Você tem raios de choque, né, que você pode eletrocutar os adversários. Você tem nitro. Você tem um escudo, né, que você coloca em volta do teu carro que protege contra os ataques inimigos, tá? Você também tem uma ferramenta que quando você pega ali repara o teu carro e tal. Então assim, ele é um jogo totalmente único, cara, totalmente diferente, sabe? Porque você joga com carros realistas, em pistas realistas, em lugares reais, tipo, você pode correr em Los Angeles, São Francisco, no Reino Unido, em Barcelona e tal, com carros realistas, mas você tem superpoderes, cara, nos carros. Isso é um diferencial bem interessante do jogo e totalmente inesperado, né? Então é um jogo que você pode aí surpreender, sei lá, alguém que, vamos jogar um jogo de corrida, vamos, tal, e de repente você tem ali superpoderes para você usar contra os inimigos, né? Bom, e uma coisa também que é interessante dele, cara, é que você pode jogar ele com até 4 players, né? Você pode, claro, na época você poderia jogar online, né, com até 20 jogadores, mas hoje em dia já não, os servidores já não existem mais, né? Mas você pode jogar até 4 players com tela dividida, cara. Então é muito legal pra fazer uma party, sabe? Pra jogar com amigos assim. Se seus amigos gostam de jogo de corrida, tipo Mario Kart ou jogos competitivos, cara, bem legal, eu recomendo bastante. Então essa foi a minha primeira indicação, o Blur, jogo de corrida alucinante, piradaço, muito massa. E minha segunda indicação, de pérola escondida do Xbox 360, é um jogo chamado Enslaved, Odyssey to the West. Vou colocar todos os nomes aí embaixo na descrição do episódio pra você, tá? Não se preocupa com isso não. Cara, o que é o Enslaved, o Odyssey to the West? Cara, ele é um jogo que foi lançado, um jogo de ação e aventura lançado para 360 e Play 3 em 2010. Ele foi desenvolvido pela Ninja Theory, publicado pela Bandai Namco, tá? E ele é inspirado num romance chinês chamado Jornada ao Oeste, cara, que é um épico bem legal também, tá? Mas ele foi adaptado, né, pra época moderna e pro videogame, então ele tem uma abordagem futurista pós-apocalíptica muito única, assim, cara. Então imagina assim, você vai passando pelas cidades, né? Os cenários são cidades assim que foram estão abandonadas há muitos anos assim. Então a natureza já está retomando as cidades, tem muito verde nesse jogo, sabe? Então é literalmente aquela selva urbana, sabe? Você vê prédios cheio de árvore dentro, saindo mato para todo lado, né? Ela é muito legal mesmo, cara. No jogo você joga com um personagem chamado Monkey, né, de macaco, e ele é um guerreiro, ele é bem forte, assim, bem ágil, né? E no começo do jogo ali, bem no comecinho, você tá numa nave, você acorda nessa nave e a nave ela tá caindo, cara. E aí você encontra uma outra sobrevivente, que é uma moça chamada Trip, né? Ela é uma hacker. E aí assim, ela coloca uma como se fosse uma coroa na tua cabeça, cara, que transforma você num escravo dela. Então assim, tipo, se ela morrer, você morre. Se você tentar tirar essa coroa, você morre também. Então vocês têm que trabalhar juntos, sabe? Não tem como vocês se separarem. Então você meio que no começo do jogo você fica bravo com ela e tal, porque ela colocou a coroa em você, né? Mas com o tempo, conforme o tempo vai passando e o laço entre os personagens vai se aprofundando assim, você acaba se apegando muito a ela, assim, os personagens se apegam bastante, né? Eles percebem que realmente eles dependem um do outro ali, né?
Então começa a se tornar uma relação realmente de proteção e de amizade, né, entre eles e tal. Na questão da jogabilidade também, esse é um jogo muito interessante, cara, porque você usa um bastão para combate, né? Teus inimigos são robôs, são vários tipos de robôs que dominaram a Terra, assim, sabe? Então tem tipo robôs metralhadoras, tipo torres, assim. Tem uns robôs que parecem uns gorilas, sabe? Que você tem que combater. Tem robôs humanoides e tal. Mas ele é um jogo muito legal, cara, porque ele é bem linear, sabe? Você vai passando as fases de uma forma bem linear. E a Trip, que é essa hacker, ela vai te ajudando e você vai ajudando ela. Então você protege ela quando precisa, ela desabilita as torretas ou abre portas para você, ou pisa em botões e tal para você passar, sabe? Então ele me lembra um pouco, cara, guardadas as devidas proporções, ele me lembra um pouco The Last of Us, sabe? Porque você tem esses dois personagens, né, um ajudando o outro, atravessando ali um futuro distópico, né? E um começa a depender muito do outro e no final eles acabam percebendo que eles têm uma amizade muito forte, sabe? Então ele é muito interessante. O combate também é muito rápido, é muito frenético, assim, é muito legal. Você tem um escudo que você pode usar. Inclusive você pode usar esse escudo para surfar também. Tem partes que você vai na água, sabe? Que você surfa. Ele tem bastante parkour, né? Que era uma coisa característica ali de jogos da época, tipo Nathan Drake, né? Uncharted e tal. Então você tem que escalar algumas coisas e tal para poder prosseguir. E cara, ele é um jogo muito gostoso, né? Um combate muito fluido pra jogar assim, uma narrativa dele bem cinematográfica, né? Até o Andy Serkis, que é o cara que faz o Gollum na trilogia do Senhor dos Anéis, ele participa desse jogo, ele aparece no final. Eu não vou dar spoiler pra vocês porque a história vale a pena ser jogada. Ele tem uma DLC também, que vale a pena ser jogada, tá? Pra quem gosta muito de jogo de história, mano, pode ir no Enslaved Odyssey to the West que você não vai se arrepender. Jogaço, cara. Tá? Então, essa é a minha segunda dica de pérola escondida do Xbox 360. Jogo de aventura, cooperativa, né, entre os personagens, mas de um player só, com um combate muito legal, com uma história muito legal e uma ambientação fantástica também. Bem, o meu terceiro título, minha terceira recomendação de pérolas escondidas do 360 é um jogo que se chama Spec Ops: The Line. O Spec Ops, para quem não sabe, ele é uma série de jogos antigas, lá do computador, do Windows 95. Ele teve também muitos jogos para PlayStation 1, né? Até para Dreamcast ele teve um jogo também. Então o Spec Ops, ele é um simulador militar. Mas antes que você pule essa parte do vídeo ou feche o episódio, ele é um simulador militar, mas só nesses primeiros jogos mais antigos, tá? Esse jogo que eu estou falando para você, o Spec Ops: The Line, ele é um jogo diferente. Por quê? Porque ele é um jogo de tiro militar em terceira pessoa, com uso de coberturas, à la Gears of War. Mas por que eu trouxe ele aqui se ele é um jogo aparentemente tão genérico? Porque digamos que a parte genérica dele acaba aí, cara. Esse jogo ele foi lançado em 2012, ele tem para 360, para Play 3 e para PC. Ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Jaeger Development, publicado pela 2K Games, que é o pessoal aí do GTA, tá? Qual é o destaque desse jogo, cara? Bom, eu diria que o destaque desse jogo está em alguns fatores, principalmente a história. Bom, a história desse jogo, para resumir bem resumidinho, para não dar nenhum spoiler para você, porque realmente vale muito a pena jogar. Nesse jogo você assume o papel de um capitão chamado Martin Walker, e ele é líder de uma equipe de elite que é enviada para Dubai, tá? Dubai mesmo, a cidade lá no deserto, porque essa cidade foi devastada por uma tempestade de areia como nunca antes foi vista. Então você vai estar inserido, cara, em um ambiente totalmente único. Eu garanto para você que você nunca jogou nada igual. Pensa num mundo pós-apocalíptico, quase, à la Mad Max, mas onde a areia tomou conta de tudo, cara. Então você vê ali a areia entrando em arranha-céus, areia para todos os lados, e a areia, inclusive, ela influencia algumas partes do gameplay. Por exemplo, tem uma cena em que você está combatendo com os caras, com os inimigos dentro de um prédio, e você vê que pelas janelas do prédio que esse prédio está soterrado na areia. Pois bem, se você atirar na janela, ela vai quebrar e essa areia vai entrar e soterrar os teus inimigos, cara. Então, assim, isso é totalmente dinâmico. Você pode usar isso ou não, sabe? Não é um script do jogo. Então, isso acontece em algumas partes do jogo. Então, além desse cenário único, a história é única também. Porque o Walker, o Capitão Walker, ele vai mandado nessa missão para Dubai em busca do 33º Batalhão do Exército dos Estados Unidos, que ele foi mandado lá como uma ajuda humanitária e desapareceu. E
os Estados Unidos perdeu o contato com esse batalhão. Então eles mandam esse pequeno grupo, esses 3 soldados, que é o Capitão Walker e mais 2 soldados, né? Mandam esses 3 caras aí, que são Spec Ops, que são Special Ops, né? Os caras de elite ali, pra descobrir o que aconteceu com esse batalhão perdido. E olha, a partir do momento que o jogo começa, ele já está desenvolvendo a história sem você perceber assim por trás, cara. O que eu quero dizer com isso? Esse jogo, ele é fantástico porque não só pelo combate e pela ambientação, mas conforme a história vai se desenrolando, você percebe que o jogo ele vai ficando cada vez mais e mais brutal, tá bom? Ele vai se tornando um pesadelo psicológico mesmo nos personagens e em você. E você consegue perceber que não só isso vai afetando, né, o físico ali dos teus soldados, mas a mente também, cara, sabe? A mente dos teus soldados vai sendo afetada. Então, você começa a perceber que, conforme o jogo vai se desenrolando, isso se reflete até na fisionomia dos personagens, sabe? Você chega ali, todos eles com um uniforme, com as armas limpinhas, né? Conforme o jogo vai passando, seu uniforme vai ficando rasgado, detonado, né? Tua arma vai arrebentando tudo, você vai ficando todo detonado, e isso é um reflexo da mente desses soldados, cara, sabe? Então, assim, conforme a história vai desenrolando, você vai tendo que tomar decisões ao longo da história e que assim, o jogo ele não fala pra você faça isso ou faça aquilo muitas das vezes. Você tem uma certa liberdade pra tomar essas decisões, sabe? E as consequências das decisões que você toma, elas assombram você de verdade, cara. Tanto dentro do jogo quanto como jogador fora do jogo, assim. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas quem jogou esse jogo sabe muito bem de umas partes aí do jogo que eu tô falando, sabe? Que me pegou muito, assim, cara. E ele é um jogo que eu joguei ele lá em 2012 e até hoje, né, mais de uma década depois, ele ainda está na minha mente, eu ainda penso sobre ele. Constantemente esse jogo passa na minha mente, sabe, as memórias que eu tenho desse jogo. É quase como se fosse um PTSD mesmo real, assim, cara. E o mais interessante é que você pode, conforme essas escolhas que você vai fazendo, né, o final do jogo também vai mudando, sabe? Então você pode jogar ele outras vezes, tomando outras decisões para ver o que poderia ter acontecido, assim. Então ele tem um valor de replay, de jogabilidade legal também. Ele tem um modo cooperativo que você pode jogar com um amigo, né, a parte da campanha e tal também que é interessante. Ele tinha um modo online que eu joguei na época, mas é claro, hoje em dia já está desligado, né? Mas então, se você quer jogar um jogo que tem uma história que vai mexer com a tua cabeça, cara, que vai mexer com a tua mente de verdade, joga Spec Ops The Line, tá? Ele é um jogo muito bonito, jogo muito interessante, com desenvolvimento de personagens muito interessante também. Dependendo das tuas ações, você começa a criar conflito entre o teu esquadrão, sabe? Porque você não tá ali sozinho, você tem mais 2 caras que estão junto com você e eles estão vendo o que você tá fazendo, sabe? E o final desse jogo, cara, o final desse jogo só quem jogou mesmo, só quem jogou pra saber, sabe? O final desse jogo ele pesou na minha mente, assim, não é nada super violento, assim, ou que eu posso dizer muito gory, assim, que vai ter tripa, sangue, não é nada disso, cara. É uma coisa psicológica que vai ficar na tua mente e você sente que você tá perdendo a sanidade junto com os personagens, cara. É maravilhoso. É um jogo maravilhoso e esse aí, se você tiver que jogar um desses 3 que eu indiquei, joga o Spec Ops The Line, cara, porque é um jogo fantástico que não tem nada igual. Garanto pra você que você vai pirar, né? E é um jogo bem gostoso de jogar também, um jogo de tiro bem legal e bem competente, tá? Bom, o meu segundo console favorito da vida é o Dreamcast, cara. Eu já contei um pouquinho a história dele aqui no episódio anterior, né? Como é que eu troquei meu Play 1 por um Dreamcast. Se você não ouviu, acho que deve ser o episódio 2 ou 3, eu acredito. E ele é um videogame também fantástico, à frente do seu tempo. Só quem teve Dreamcastão mesmo na época, e até hoje, assim, cara, ele é um videogame ainda muito surpreendente, né? Acho que foi o primeiro console já a vir com um modem de internet de fábrica. Ele tinha um memory card que era um videogame portátil ali, um minigame também, né? Já vinha com 4 controles de fábrica ali, entrada para 4 controles. Gráfico mesmo, o primeiro 128, né? O primeiro sistema 128, então ele estava muito à frente do Play 1, do 64, que eram seus concorrentes na época, em questão gráfica, né? Jogos maravilhosos. Ali, assim, eu acho que foi um dos últimos momentos que a gente viu realmente criatividade nos videogames, assim, sem paralelo, cara. O
Dreamcast ele tinha jogos muito criativos, né? Crazy Taxi, a gente tinha o Resident Evil, o primeiro Resident Evil com fundo totalmente 3D, né? Onde você podia movimentar a câmera, se movia junto com o personagem. Você tinha Shenmue, você tinha o de patins lá que você podia pichar as paredes, Jet Set Radio, você tinha o Unreal Tournament, você tinha Quake. Cara, Alien Front Online, meu Deus, cara, só de lembrar do meu Dreamcast assim da época me dá aquele saudosismo enorme, sabe? Mas vou fazer um episódio só de Dreamcast falando sobre meus jogos favoritos, contando histórias da época que eu tive o videogame, mas nesse momento aqui eu quero indicar pra você 3 pérolas escondidas, cara, do Dreamcast, tá? Que são jogos que eu acho que até hoje ainda valem a pena ser jogados, cara. Então, vamos para minha primeira indicação. Minha primeira indicação de hoje é um jogo chamado Zombie Revenge. Bom, o Zombie Revenge, cara, como o próprio nome diz, é um jogo de zumbi, né? Mas qual é o diferencial desse jogo? Mano, ele é um jogo de zumbi que não se leva muito a sério. Ele é um jogo da SEGA, tá? E da Data East, desenvolvido pela Data East, publicado pela SEGA lá em 1999, certo? E ele é um spin-off da famosa série The House of the Dead, que também tinha no Saturno, né, no Dreamcast e nos arcades também. E ele é um jogo que você pode jogar tanto sozinho quanto com um amigo, num cooperativo, tá? E ele é um jogo de beat 'em up com elementos de tiro e zumbis, cara. Loucura! Ele é um jogo bem arcade, tem uma pegada bem de fliperama, assim, tá? A trama gira em torno de um experimento militar ali, que sai do controle e transforma a cidade inteira em zumbis, nada que a gente já não tenha visto 1 milhão de vezes, né? Tem 3 personagens pra você escolher, né? Um cara, um policial tipo loiro padrão, um japonês de Black Power e uma mocinha, uma loirinha de shorts, assim, que ela é a Claire Redfield, só que loira, cara. Bom, o objetivo do jogo é eliminar os zumbis, né? Matando os zumbis na porrada. Você pode, cada personagem ter o seu set de golpes ali, limitados, mas você pode dar chute, soco, porradaria, sair no braço com a zumbizada. Você pode dar tiros, né? Cada personagem tem uma pistola, mas você vai coletando outras armas como metralhadoras e escopetas ao longo do jogo. E o legal dele, cara, é que ele tem aquela vibe assim, ele fica em meio termo entre Resident Evil, ele tem aquelas câmeras quase fixas, apesar do jogo ser 3D, né? Ele é uma câmera um pouco parecida assim com o Code Veronica, né? Ela fica em lugares pré-estabelecidos, uma visão às vezes um pouco isométrica, às vezes a visão fica mais próxima do personagem, ela te segue um pouquinho, mas ela fica mais em ângulos ali pré-estabelecidos, e você vai avançando no jogo, cara, descendo a porrada no que vier pela frente. É quase como se fosse um The House of the Dead em terceira pessoa, só que além do tiro você pode descer a porrada, cara, né? Apesar de ele não ser um jogo on rails, você tem controle sobre os personagens, ele é extremamente linear. Mas ele é um jogo muito, muito divertido de jogar, cara. Porque assim, vai um cobrindo o outro, vai atirando nos zumbis, você vai sendo cercado de zumbis. A gente tem zumbi aquático, tem zumbi que voa, tem monstro, tem mega zumbi, tem nêmesis, sabe? Tem uma variedade muito grande de zumbis, zumbi que gospe ácido em você e tal. Né? E você pode ir pegando até outras armas mais esdrúxulas, como tipo violão, sabe? Pra bater nos zumbis e tal. E ele é um jogo muito divertido, engraçado assim. Aquela história bem galhofa mesmo, característica do primeiro Resident Evil ali, com aquelas atuações duvidosas, mas a ação do jogo é muito gostosa. Mas é claro, cara, ele vai se tornar um jogo ele vai de legal pra muito legal se você jogar com um amigo, né? De dois tudo fica muito mais divertido. Inclusive tem uma fase que se passa no The House of the Dead. A fase se chama The House of the Dead. Né, pra quem não jogou The House of the Dead, era um jogo de tiro, tinha pra fliperama, pra Saturno, né, que você jogava em primeira pessoa ali on rails, o jogo andava sozinho, e você ia controlando a mira na tela e atirando nos zumbis, numa mansão ali, assombrada e tal, e tem essa fase nesse jogo também, cara, é muito legal. Cada fase termina com um boss, né, que você enfrenta ali com um amigo ou sozinho e tal, mas ele é um jogo muito gostoso, beat 'em up, com elementos de tiro. E ele é um jogo curtinho, cara. Você pode terminar ele numa sessão, assim, com um amigo, sabe? Coisa de menos de 2 horas você pode terminar esse jogo. E ele mostra como o Dreamcast era super versátil, né? Um console super versátil. Você tinha jogos longos, RPGs e tudo mais. E você tinha esses jogos que eram, né, fliperama puro, cara. Então, se você gosta de jogo de zumbi, se você gosta de The House of the Dead ou Resident Evil, e se você está procurando um jogo curto para se divertir, recomendo muito o jogo Zombie Revenge de Sega Dreamcast. Bom,
O segundo jogo que eu vou indicar hoje, a segunda pérola escondida do Dreamcast que eu vou indicar hoje pra você, é um outro beat'em up, mano. Mas ele vale muito a pena ser indicado aqui. Muito, muito a pena mesmo. Então assim, o jogo que eu vou indicar agora é o Dynamite Cop. Ele é um jogo de ação e porradaria, né, beat'em upzão mesmo, lá lançado para Dreamcast lá em 99 também, desenvolvido pela Sega, tá bom? Ele é a sequência de um jogo chamado Die Hard Arcade, né, com referência ao filme Die Hard mesmo, baseado no filme Die Hard, que é o Duro de Matar aqui no Brasil, né? Mas sem a licença do filme. Então o Dynamite Cop, ele é muito parecido com aquele beat'em up do Duro de Matar para fliperama, mas ele não tem a licença do filme. Bom, nesse jogo, cara, você joga com 3 personagens, você pode escolher, né? São 2 homens e uma mulher que você pode escolher, tá? E a história do jogo é bem basiquinha, bem bobinha mesmo. Você precisa resgatar a filha do presidente de um grupo de piratas que tá atacando um cruzeiro lá, um navio. E ele é um beat'em up 3D, cara. O legal dele é que ele é um beat'em up 3D. Então você não fica preso naquela coisa de ir pra esquerda, da esquerda pra direita, sabe? Dos beat'em ups mais antigos, assim. Você pode explorar o cenário mesmo. Então, por exemplo, tem uma parte dentro do navio que você está no cassino ali do navio e você pode subir nas mesas de blackjack, você pode pegar objetos que estão no cenário, por exemplo, a roleta da roleta você pode arrancar e usar para bater nos inimigos, cadeiras, taco de bilhar, garrafa, mesa, né? Tudo que tá no cenário você pode usar pra bater nos inimigos, cara, sabe? Tem até armas improvisadas, assim, tipo, você pode usar um peixe pra bater, perna de frango. É um jogo muito engraçado, de novo, é um jogo que não se leva a sério, tá bom? É um jogo totalmente galhofa. Mas, de novo, cara, é isso que faz ele tão especial, mano. Você tem armas de fogo também, como pistolas e metralhadoras que você pode usar, né? E jogar ele de 2, cara, é uma experiência que vale muito a pena até hoje, assim. Se você gosta de beat'em up, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente joga muito beat'em up junto, cara. Streets of Rage, né, Golden Axe e os fliperamas não, os beat'em ups mais novos que saem também, a gente sempre dá uma chance. A gente jogou recentemente aí dos Power Rangers, né, dos Tartarugas Ninja, do Double Dragon, e eu vou fazer um episódio só sobre beat'em ups pra indicar também pra vocês. Mas, se você tá procurando um beat'em up divertido, até pra jogar sozinho, cara, Dynamite Cop é o teu jogo, velho. Ele é um jogo curtinho, menos de 1 hora você termina ele. Só que assim, cara, se você souber o que você tá fazendo, se você for um bom jogador, em meia hora você termina ele. Pô, mas será que vale a pena? Vale porque você pode escolher os caminhos que você vai fazer, cara. Então você pode jogar uma vez fazendo um caminho, depois jogar de novo fazendo outro caminho. Então ele é um jogo que tem um fator replay bem legal. Você vai pra fases muito divertidas também, você desce numa ilha, você não fica só no navio, sabe? E ele é um jogo bonito, assim, pro padrão do Dreamcast, bem colorido. E a porradaria come solta, cara. É muito legal. Você tem piratas ali que são os inimigos. Você tem inimigos que são meio humanos, meio caranguejos. Cara, ele é muito engraçado. Aquele humor nonsense japonês, assim, sabe? Mas o que importa é que a jogabilidade dele é muito gostosa. Então, essa é a minha segunda indicação do Dreamcast, que é o Dynamite Cop, um beat'em up engraçado, divertido e muito gostoso de jogar. Bom, o terceiro jogo, mano, do Dream que eu vou recomendar pra você é um jogo chamado Silent Scope. Bom, é mais um jogo galhofão de tiro que você pode terminar em menos de meia hora. Pô, mas outro jogo desse? Pra que você vai me recomendar isso aí? Porque, mano, pensa no jogo Virtua Cop. Lembrou do jogo Virtua Cop? Lembrou do House of the Dead? Aqueles jogos de tiro que você ia on rails, né? Só controlando a mira? Então, o Silent Scope ela é na mesma pegada. Ele é um jogo on rails, você não controla o movimento do personagem, a história vai seguindo, você só controla a mira. Só que nesse jogo você é um sniper, cara. E isso faz toda a diferença, tá? Por quê? Bom, o Silent Scope, cara, ele é um jogo que foi desenvolvido lá em 2000, né, pela Konami, lá pra Dreamcast. Ele é originalmente um jogo de arcade de 99, sabe? Mas o que é massa é assim, tudo bem, a história é totalmente galhofa e ridícula, né? A família dos Estados Unidos, a família do presidente é sequestrada e você tem que resgatar um por um, né? A filha, a primeira-dama e o presidente, né, dos terroristas e tal. Só que, cara, você vai usando o teu sniper, então você fica parado em um lugar ali vantajoso, né? E você puxa a mira do sniper e vai snipando a galera, cara, sabe? Só que ele é muito criativo, cara, porque ele te coloca em ambientes muito variados, situações também muito variadas, sabe? Ao longo do jogo, assim. Então, tipo assim, você começa dando cobertura pra polícia de dentro de um prédio, de um arranha-céu.
sabe? Depois você tem que perseguir um chefe que tá dentro de um caça, de um jato, e você tem que atirar nele dentro da cabine do jato. Você vai perseguindo ele de helicóptero, você tá dentro do helicóptero, sabe? A câmera vai ali andando como se fosse um helicóptero por entre os prédios, você tem que acertar ele dentro da cabine do avião. Depois você vai para uma rodovia, né? Então você está dentro de um carro em movimento, ali você pula do helicóptero, cai nesse carro e você fica atirando de dentro do carro, então os inimigos também estão em outros carros. O chefão é um cara que está dentro de um caminhão, a lá exterminador vindo na tua direção, você tem que acertar ele dentro da cabine do caminhão também. E o mais legal é que quando você atirava no inimigo, ele mostrava em qual ponto do corpo do inimigo você tinha acertado, assim, numa telinha do lado. Isso era bem da hora também, cara. Você sempre tentava acertar aquele headshot, sabe? Depois você vai para um estádio onde está rolando um jogo de futebol americano e você tem que tomar cuidado para não acertar os jogadores de futebol americano, cara, com os tiros, enquanto o chefão passa correndo por meio deles, assim, é muito legal. Depois você tem que sniper a galera dentro de um hotel, né? Você tá por fora, vendo o hotel por fora, assim, então pelas janelinhas você tem que acertar a galera lá dentro para poder resgatar a primeira dama. Você tem uma fase, cara, que você tá caindo de paraquedas à noite. E enquanto você tá caindo de paraquedas, você tem que já ir acertando a galera no chão e aqueles holofotes que ficam no chão virados pra cima pra você não ser visto chegando. E aí quando você desce, você atira no disjuntor de energia e acaba com a luz, então você vai na visão noturna, assim. E essa fase são 2 chefes, né? Então é o Tom e o Jerry, cada um com uma arma diferente contra você, é muito, muito legal mesmo. Sabe? Depois você vai pra uma floresta, entra na base inimiga e tal. E no finalzinho ele tem um chefão que tá dentro de um barco bem longe, assim, você tem que acertar ele com um tiro só. Se você não acertar um headshot, você tem um final ruim, que eu não vou contar qual é pra você ver por conta própria. E se você der um headshot nele, a câmera mostra assim no estilo do sniper mesmo, a bala indo assim em direção à cabeça do cara e aí você tem o final bom. Então é um jogo que ele 25 minutinhos, cara, você termina ele. Menos de meia hora você termina ele. Só que também ele tem vários caminhos que você pode escolher. Então o fator replay dele é alto, sabe? Você pode escolher o caminho que você quer fazer. Então ele é um jogo muito legal, cara. Você pode tentar acertar a galera, inclusive, sem mirar. Você pode tentar dar uns no-scope na galera, sabe? É um jogo muito massa, bem divertido, bem leve para quando você tá afim de jogar uma coisinha rápida, né? Desligar a tua mente ali. É um jogo bem gostoso. E sempre que tem alguma situação, por exemplo, no comecinho, assim, quando você tá no topo do prédio, tem um outro prédio que tem uma cobertura com uma piscina. Então tem meio que uns easter eggs que são umas meninas de biquíni, assim. Toda vez que você mira numa menina de biquíni, a tua mira vira um coração e toca um saxofone, assim, sabe? Coisa muito da época mesmo, da SEGA, inclusive, né? Bem galhofão, assim. Mas um jogo muito divertido, com certeza até hoje. Então é uma pérola escondida, sem dúvida, cara. O Silent Scope de Dreamcast. Bom, terminando o Dreamcastão, então, vamos para o último... o nosso último agraciado aí da noite, que é o PlayStation 1. Meu terceiro console favorito de todos os tempos, né, o PlayStation 1. Como eu contei pra vocês num episódio aí anteriormente também, eu tive o meu primeiro PlayStation 1, aquele PS1 pequenininho, branquinho, né, quando o PS2 já era popular, né, e ele não funcionou. Eu ganhei ele de aniversário num sábado e ele não funcionava, então eu tive que ficar o sábado e o domingo sem poder jogar ele, morrendo de vontade, pra voltar segunda-feira na loja e trocar, né. Bom, histórias à parte, eu vou fazer um episódio só sobre o Play 1, meus jogos favoritos, minhas memórias também, eu quero saber de vocês, obviamente, né? O primeiro jogo que eu vou recomendar pra você hoje, cara, do Play 1, é um jogo chamado Army Man Air Attack. Não esquece que eu coloquei o nome dos jogos aí embaixo na descrição do episódio, tá? O Army Man, pra quem não sabe, ele é uma série de jogos com muitos títulos, cara, que foi feito por uma empresa chamada 3DO, que era uma empresa que tinha desenvolvido um videogame, um console, né, nos anos 90, licenciado os direitos para outras fabricantes fabricar o console também, que se chamava 3DO, né, o console 3DO. Bom, quando a 3DO Company ela abandonou, né, o desenvolvimento de hardware, ela focou no desenvolvimento de software, mais ou menos como a Sega fez na época do Dreamcast. Então, eles focaram bastante nessa série de sucesso deles, que é o Army Man. Army Man são aqueles hominhos, bonequinhos de plástico verdinhos que não se mexem, bem pequenininhos, que a gente tinha quando era criança, que brincava de guerrinha, de fazer exércitos e tal, né? Esses são os Army Man. Então, na maioria dos jogos do Army Man, você controla um desses soldadinhos de plástico, assim, fazendo missões, sabe? Mas no Air Attack, que é esse jogo que eu vou falar agora,
você controla um helicóptero, cara. Você é um piloto de helicóptero, né? Então você não tá na terra como um soldado, você tá voando ali como um helicóptero. E eu quero que você pense no jogo Choplifter, se você já jogou o jogo Choplifter, que você era um piloto de helicóptero que tinha que resgatar as pessoas, né? Que você ia pra esquerda ou pra direita na tela ali fugindo dos mísseis e tal. E aí quando você achava um refém, você descia uma cordinha e o refém subia. Aliás, no Shoplifter não, né? No Shoplifter você descia o helicóptero no chão, né? E os prisioneiros entravam no teu helicóptero e você levava eles de volta para a base. No jogo Desert Strike, sim. O Urban Strike também, né? Quem jogava esses jogos aí na época do Play 1, até do Super Nintendo, era um jogo de helicóptero que você via o helicóptero por cima ali no Desert Strike, uma versão isométrica, visão isométrica, né? E você tinha todo aquele arsenal de mísseis, metralhadoras e bombas e tal, né? E você tinha que ir destruindo alvos estratégicos e você tinha uma corda, tipo um gancho, que você podia descer pra pegar munição, pra pegar vida, essas coisas. Acho que até pra resgatar pessoas, não me lembro mais, pra carregar itens pelo cenário. E o Army Man Air Attack, ele mantém essas duas estruturas aí, sabe, de você resgatar os reféns e de você ter esse gancho que você pode usar para pegar munição, para pegar itens, né, que desce assim um helicóptero, desce do helicóptero um gancho e você pega as coisas e puxa de volta para dentro do helicóptero, tá? Tipo vida, combustível, assim. Só que ele é totalmente 3D, ele é um mundo, digamos, semi-aberto, cara. Porque você vai viajando ali, vai voando com um helicóptero, né? Vai ajudando. Lá embaixo, o que eu gostava muito desse jogo é que você não é só um piloto sozinho, né? Porque isso me incomodava, cara, um pouco nos jogos quando eu era criança. Pô, eles falam, ah, você faz parte do exército americano e está numa guerra tal. Só que era só você, tá ligado? Era só você voando sozinho, mano. E no Army Man Air Attack, não. Você olha assim no cenário, você vê lá embaixo a guerra, os soldados combatendo, os tanques, os jipes, a guerra realmente ela tá rolando lá embaixo. E você, né, tá ali no meio de tudo aquilo, assim, cara. Então você pode ajudar a infantaria, você pode atirar com a metralhadora nos soldados lá embaixo, você pode atirar mísseis nos inimigos, nos veículos, nos jipes, nos tanques, né? Você tem napalm também, para usar nas bases dos inimigos, né? Então assim, só que estão todos soldadinhos de plástico, brinquedinhos assim. E o que é legal é porque, como eles são brinquedinhos, cara, você tem muitas fases ali que se passam no nosso mundo, né? No mundo real, digamos assim. Então, tem fases que você vai estar num piquenique, por exemplo. Tem uma fase que você está num piquenique, num cenário de piquenique num parque ali. Então tem a toalha no chão, com as comidas e tal. E é interessante porque, por exemplo, nessa fase do piquenique, se você pegar com o teu ganchinho um donut, uma rosquinha assim que tem lá no piquenique, e você levar ela até a base dos inimigos e soltar ela lá, você pode atrair algumas formigas que estão ali perto, cara, e as formigas invadem a base dos inimigos e atacam os inimigos, sabe? Então tem umas mecânicas assim bem divertidas mesmo. Os inimigos também usam mísseis contra você, outros helicópteros, né? Então não é só você que atira, você também tem que desviar dos tiros, né? Dos lança-mísseis e tudo mais. E é um jogo muito gostoso de jogar. Missões são bem variadas, né? Você tem missões como atacar e destruir, escoltar VIP, resgatar, sei lá, resgatar reféns, né? Toda aquela coisa de jogo militar mesmo. Né, você pode escolher entre alguns modelos de helicóptero. Você tem o helicóptero leve, o helicóptero pesado, o intermediário, que é um Apache, né? O helicóptero pesado é aquele de duas hélices e tal. Então ele é um joguinho bem variadinho, bem gostoso de jogar e também tem co-op, cara. Você pode jogar com um amigo. Os dois ali podem jogar juntos, sabe? Então tudo com co-op fica mais legal, é claro. Então se você tem um amigo ali pra jogar contigo, pô, o jogo fica muito mais divertido. Ah, me dá cobertura aqui que eu vou atacar aquela base. Você vai atacando os tanques, por exemplo. Você pode fazer algumas estratégias, né, com teu amigo. Você também tem copilotos que você pode escolher no jogo e cada copiloto ali tem uma vantagem e uma desvantagem, sabe? Tipo, atirar mais rápido ou mover o helicóptero mais rápido ou coisas assim. Então, ele é um jogo muito gostoso de jogar, tanto sozinho quanto com um amigo, sabe? E ele é um jogo. Ele é um jogo que, pra época, assim, cara, ele passou desapercebido, né? Mas até hoje ele é um jogo gostoso de jogar. Ele tem uma abertura interessante também, com um vídeo, assim, como se fosse aqueles vídeos antigos da Segunda Guerra, contando a história pra você e tudo mais. Então, ele é um jogo muito, muito bem feito, cara. Conforme você vai jogando, o comandante vai falando no rádio com você também, passando a missão, assim, cuidado, que detectamos forças inimigas em tal parte, assim, aí você olha no mapa. Mano, ele é um jogo bem gostoso de jogar. E não é sempre que a gente tem um jogo de helicóptero, né, de guerra assim divertido pra jogar. E ele saiu pra PlayStation 1, saiu pra Nintendo 64 também. Acho que pra 64 ele é conhecido como Air Combat e não Air Attack, tá? Saiu pra Game Boy Color, acho que até pra PC ele saiu lá em 99, tá? Ele saiu um jogo lá em 99.
Então assim, você vai ter 16 missões pra você jogar, né? Você vai jogar, tipo, as missões, como eu falei, são em partes do mundo real, porque eles são soldadinhos de brinquedo, então você vai jogar em quintais, praias, áreas de piquenique, né? Você vai enfrentar tanques, helicópteros, até inseto gigante você enfrenta, abelhas, assim, que vem contra o helicóptero você tem que enfrentar também, sabe? Então você tem vários tipos de helicóptero pra usar, é muito gostoso, cara. Muito gostoso mesmo. E eu acho que também tem o 2, o Air Attack 2, que saiu também pra Play 1. Então se você gostar desse, ainda tem um segundo jogo pra você se divertir aí, cara. Então essa vai ser aí a minha primeira indicação pra Play 1 de Pérolas Escondidas. E se eu te falasse que o PlayStation 1 tem um dos jogos mais maneiros de invasão alienígena da geração dele, cara? E que ninguém conhece esse jogo. Provavelmente, muito provavelmente, você nunca ouviu falar desse jogo também. Porque ele é um jogo que foi desenvolvido pela Sony e ele foi lançado em 2002 nos Estados Unidos. 2002, o PlayStation 1, o PlayStation 2 já estava fazendo seu segundo aniversário, cara. Então ele é um jogo que passou desapercebido por todo mundo. E ele é um jogo extremamente atmosférico, de invasão alienígena, que tem robô, que tem alienígena, que tem ciborgue, que tem tiroteio. Todos aqueles tropes de ficção científica ali do final dos anos 90, ele tem. E ele é um jogo muito massa, cara. E esse jogo se chama C12 Final Resistance. O C12 ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, como eu falei, desenvolvido pela própria Sony. Foi o último jogo desenvolvido por ela para o PlayStation 1, saiu em 2002 na América do Norte. E mano, ele se passa num futuro pós-apocalíptico, onde a Terra foi invadida por alienígenas que querem extrair todo o carbono do planeta. Então você tem aquele cenário pós-apocalíptico, tudo destruído, a Terra está devastada. E você tem esses ETs robóticos, alienígenas robóticos, cara, gigantescos, né, patrulhando ali as ruas e tal. É uma vibe muito Exterminador do Futuro. Tem uma pegada bastante Exterminador do Futuro, aqueles ambientes urbanos devastados, né? Você tem uma narrativa legal ali que, conforme você vai jogando, você tem como posso dizer, não é uma comandante, mas é uma assistente ali que fica conversando contigo pelo fone, tipo Metal Gear, ela vai te dando dicas do que fazer, do que não fazer. O comandante da base também que fica conversando com você enquanto você joga. A atmosfera dele é bem legal também, tem aquela trilha sonora, às vezes é uma trilha sonora quando tem ação, é mais techno do começo dos anos 2000, mas ela, quando não tem ação assim, cara, ela é uma trilha sonora bem envolvente, sabe? Bem atmosférica mesmo. Você tem alguns puzzles simples para resolver também, mas o foco do jogo é combate, cara. Combate, exploração e resolução de puzzles simples, como empurrar caixas, ativar alavancas na ordem certa para abrir portas e tudo mais, coletar itens, né, para você poder passar de fase, como chaves, né, e tudo mais. E assim, cara, você tem pistola, você tem fuzil, você tem lança-granada, você tem fuzil de plasma, você tem uma espada alienígena que você pode usar também. Não sei se você jogou na época do Play 1 os jogos do Duke Nukem do Play 1, tipo Land of the Babes, Zero Hour do 64 também. Ele tem uma pegada mais ou menos igual essa, tipo Duke Nukem, sabe? Um jogo em terceira pessoa onde você vai ver as costas do personagem, né? E você vai metendo bala em tudo que vem pela frente, cara, enquanto você vai explorando, resolvendo puzzles e vai descobrindo mais sobre a história também. Você joga com um personagem também que é um super soldado assim, um tenente, né? O nome dele é Riley. Ele tem um olho biônico, sabe? Então é uma coisa bem clichê assim, mas não é porque é clichê que não vale a pena, cara. É um jogo divertido de jogar até hoje, pra quem sente falta desses jogos mais lineares, sabe? Tipo da época do Play 1, do 64, sim. Então você tem que resgatar soldados da resistência. Você é basicamente John Connor, cara. Pensa num jogo em que você é o John Connor, tá ligado? Esse jogo só não pode ser chamado de Exterminador por causa de direitos autorais, mas ele é o jogo de Exterminador do futuro definitivo, assim. Sabe? Então você tá ali explorando, resgatando reféns, conversando com NPCs, invadindo bases, destruindo bases alienígenas por dentro, usando torretas, sabe? Tipo, hackeando computadores. E o pipoco comendo solto, cara. Então se você gosta de jogos de ação, se você curte Exterminador do Futuro, e se você gosta dessa estética de PS1, cara, pô, recomendo demais C12, cara. Eu acho que você vai se divertir. E se você, no mínimo, não se divertir, é um jogo diferente que você vai ficar conhecendo aí, cara. Então, essa é a minha segunda indicação para Play 1. E vamos para a saideira, meu amigo. Minha última pérola escondida de Play 1 de hoje. Que rufem os tambores. Bom,
O último jogo, a nossa saideira aqui, a nossa pérola escondida do PlayStation 1 é um jogo chamado Gunfighter: The Legend of Jesse James. Mano, esse jogo, ele foi desenvolvido pela Rebellion, sim, a Rebellion que fez todos os Snipers Elite, né? E ele foi publicado pela Ubisoft, cara, olha só, na época que a Ubisoft fazia outras coisas que não eram Assassin's Creed e Far Cry. Bom, do que se trata esse jogo, né? No jogo Gunfighter: The Legend of Jesse James, cara, você vai jogar como o Jesse James, que era o pistoleiro lendário, né? O fora da lei lendário aí do Velho Oeste americano, tá? E assim, é uma historinha bem bobinha, né? Porque o jogo em si ele é um jogo bem simples. Na história do jogo, a tua namorada é sequestrada e você tem que resgatar ela. Pronto. Bom, do que se trata esse jogo, cara? Ele é um jogo de tiro on rails pro PlayStation 1, no estilo do Time Crisis ou do Virtua Cop. E você pode jogar ele com uma pistola de luz, você pode jogar ele com uma Guncon do PlayStation 1 ou qualquer outra pistola equivalente, se você tiver, né, a pistola e uma TV de tubo. Ele é um jogo bem divertido, mas hoje em dia a maioria das pessoas, né, ou vai jogar no controle do Play 1, ou vai jogar por emulador num mouse, né? Então eu acho que no mouse hoje seria o caminho mais viável para jogar. E ele é muito legal, cara. Ele é um jogo curto também, né, para um jogador, onde você assume o papel do Jesse James, e você basicamente é um jogo de bang bang no Velho Oeste, cara. Então os caras vão aparecendo na tela e você vai atirando, né? Um jogo totalmente em 3D. Os gráficos dele, na época eu me lembro que tinha um pouco de medo desse jogo, porque ele é um pouco sinistro, assim, cara. Né? Geralmente você joga esse jogo à noite. Esse jogo se passa geralmente em missões à noite, né? No Velho Oeste ali e tal. E você vai, né, tem tiroteios em saloons, em cavernas, em cidadezinhas e tal. E basicamente é isso, cara, é um jogo bem simples. Você se protege atrás dos objetos, você aperta um botão para se proteger, entrar em cobertura, né, e um outro botão para você sair da cobertura e atirar nos inimigos enquanto eles atiram em você. Basicamente é isso. Você não tem um arsenal muito grande, você tem pistolas, você vai ter um rifle também que você pode usar. Em algumas sessões você entra no modo de torreta, que você pode pegar uma metralhadora giratória, matar tudo que está vindo na tela também. Então ele é um jogo gostoso de jogar para você que está afim de uma coisa para desligar a cabeça, cara. É como eu falei mais ou menos lá no Silent Scope de Dreamcast. É um jogo que você vai mirar e atirar. Um jogo para você descansar a tua cabeça, desligar o cérebro e se divertir, sabe? E é um jogo que ninguém conhece, cara. E ele é um jogo gostoso de jogar, divertido de jogar, rápido, uma experiência rápida, um jogo leve para se jogar. E assim, curiosidade também é que tem aqueles gráficos de Play 1 assim, que não se vê mais, né, cara? Gráficos, você bate o olho e você fala, cara, isso aqui é um Play 1, tá ligado? Então ele é um jogo muito charmoso assim, eu gosto bastante dele. E simples de pegar e sair jogando por aí, sem tutorial, sem mundo aberto, sem nada. Eu quero jogar uma coisa rápida para me divertir. Então esse é o Gunfighter: Legend of Jesse James, um jogo on rails de tiro, para quem curte aí o estilo, né? E mesmo para quem não curte, vale uma olhadinha aí pelo menos no YouTube para apreciar essa pérola, cara. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro mega episódio comemorativo de 10 episódios! Yay! Muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade para você que está aí comigo, ficou até o final. Você que ouviu ele picotado aí durante a semana, ou você que ouviu numa paulada só, muito obrigado de verdade. Você que me acompanha aí, né, tá desde o começo aí junto comigo. Pô, que legal, 10 episódios, né, mano? Não vejo a hora de chegar nos 100 episódios, né? Então eu tô pensando em fazer esses mega episódios a cada 10 episódios, fazer um episódio aí maior de 1 hora para falar sobre um tema maior, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, dessas indicações aí. E esse é o meu top 3 videogames da vida, o 360, o Dreamcast e o Play 1. Né? Não acredito que outro videogame vá ocupar o lugar de algum desses na minha vida, porque eles apareceram em momentos muito legais da minha vida mesmo. Tenho histórias muito boas com eles e, como eu disse, logo logo eu vou fazer um episódio específico para cada um, contando as minhas histórias, indicando outros jogos para vocês, né, e falando dos meus jogos favoritos também. Como sempre, isso é uma conversa, eu adoraria ouvir de você. Me diga aí, cara, o seu top 3 consoles favoritos. E me indique também, cara. Por que não? Já aproveita e me indica aí pelo menos uma pérola escondida de algum jogo, de algum sistema aí que você curte muito. Eu adoro conhecer jogos novos também. Bom, mano, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo episódio. Fui!